Olha, meu pai, minha mãe. Olha, eu e minha mãe. Olha, vovó Dolores. Tem gente, todo mundo fala que eu pareço muito com ela. Eu queria ter conhecido ela. Nicole, a gente não conheceu a vovó Dolores, mas ela deixou muitos exemplos como amor, fé e carinho. E o mais importante, amar a família. Juvecina Martins Bernardes. Eu sou irmã da Dolores. A nossa infância não foi muito boa, não, porque nós perdemos meu pai muito novo, né? A gente era muito novinha. Então, minha mãe ficou sozinha, coitada, criou nós três sozinha, que ela ficou grávida de 3 meses do meu irmão, da morte do meu pai. E nós foi criada com a minha mãe. E minha mãe tinha que trabalhar para poder cuidar de nós. E a gente foi morar, meu avô levou nós para morar junto com ele lá uns tempos. E nós ficamos morando com meu avô. Aí aqui foi que estavam as 3 irmãs lá na roça onde nós morávamos. Aí resolveram vir para a cidade as 3. Trouxe a minha mãe e a minha tia Leonina e a minha tia Ana. Então eu estava muito pequena, a minha mãe já tinha nascido meu irmão, mas estava petitiquinzinho no braço, minha irmã estava com 2 aninhos. Então a gente comprou, tinha um senhor aqui que tinha umas casas e ofereceram essas casas lá, uma casinha para nós, lá na beira da Mugiana, lá perto da linha da Mugiana antiga. E nós foi criado ali. Minha irmã gostava muito de mexer com carnaval, com Congo. Nossa, minha irmã adorava um Congo, viu? Ela tinha até terno de Congo, tinha até tempo de carnaval, tinha uma turminha que saía dançando. Então, era assim. A lembrança que eu tenho é boa. Graças a Deus, nós era irmã, era muito controladinha, falava para mim, tinha muita dó de mim, e que queria me ajudar a criar meu filho, mas podia, você estava petitinha também, né? Então, mas graças a Deus a gente foi feliz, louvado seja Deus. Apesar de quando nós morar assim, ter que morar com meu avô muitos anos, que depois nós veio para a cidade, ficou aqui, mas correu tudo bem, graças a Deus. Olha, para te falar a pura verdade, minha filha, eu não tenho grande lembrança não, porque cada um, depois que nós cresceu, cada um foi cuidar da sua vida, né? E um vivia para aqui, outro vivia para ali, mas era tudo na mesma cidade, mas lembrança, assim, alguma coisa. Tudo bem, graças a Deus que nós éramos felizes, graças a Deus. Bom dia, meu nome é Maria Batista Aparecida. É com prazer que eu venho falar sobre a minha madrinha Dolores. Eu até me emociono muito, porque era uma pessoa que eu gostava muito dela. E até hoje eu venho lembrando, até hoje, depois de sua morte, eu não esqueci dela. Nós nos conhecemos através da minha mãe e da minha irmã. Minha irmã era muito amiga dela, naquele tempo de mocidade, gostava muito dela. E minha mãe também era muito amiga dela, gostava muito dela. Aí eu lembro que eu conheci ela lá no bairro Saraiva, quando ela mudou para lá. Aí a gente ia para a casa dela, nossa casa não tinha televisão, e nós ia para lá assistir televisão, a novela Selva de Pedra. E a casa ficava cheinha de gente, e ela tratava nós muito bem, muito carinho, ela, o Padrinho Jonas. Aí depois dessa época, eu comecei a trabalhar, né? Ela arrumava trabalho para mim. Nesse tempo também eu não tinha conta como comprar roupa. Ela comprava no nome dela. Aí eu comprava as coisas que eu precisava, depois eu pagava ela. E ficou essa amizade de mãe, passou para filha e foi indo. Aí eu senti muito agradecida por ela, por ter conhecido ela, uma pessoa muito boa. Das viagens, ela arrumou 2 viagens para mim ir, uma para
Caiobá, no Paraná. Eu fui trabalhar de arrumadeira e cozinheira. Nós divertimos muito, ficamos lá 15 dias na praia trabalhando. Foi bom. A festa de Reis também que nós ia. Nós gostávamos muito de festa de Reis, festa de São João. Nós fazíamos festa de São João, nós gostávamos muito. Ficou exemplo, porque assim, o exemplo que ela era muito aciada, levantava quando a gente ia na casa dela, que nós descia, nesse tempo não tinha ônibus para ir trabalhar, aí nós descia todo mundo a pé para o centro da cidade. Então, ela era muito organizada. Antes dela sair para o trabalho, ela deixava a casa dela limpinha, muito amorosa com meu padrinho. Então, isso foi um exemplo para a gente, foi um exemplo muito bom que ela deu para a gente. Teve um tempo também que eu era menina moça, porque na minha casa tinha muito bebida alcoólica, né? E um dia eu fui comprar uma pinga com um parente meu. Aí ela me falou, não, minha filha, não faz assim não. E me deu esse exemplo. Se hoje eu não bebo, eu agradeço ela, né, que me falou que não era para mexer com bebida alcoólica, ir em bar, socar em bar. Então agradeço muito a Deus por isso, né. Assim, para ela eu não falaria nada não, porque eu sei que ela está com Deus, com Nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, mas eu falaria para os netos, para os bisnetos dela. Ela foi uma mulher de muito bom exemplo, de muita boa índole, né? Que pediu os netos, os bisnetos, que não acabe que esse exemplo que ela deixou, que foi muito bonito. E ela falava muitas coisas boas. Então a gente conversava muito, pediu os netos que não acabe com o exemplo dela, que não deixe morrer. Sempre que tiver alguma coisa errada, lembra quem era minha madrinha, mulher de respeito. E continuar deixando o legado que ela deixou aqui na Terra. O meu nome é Carlos Antônio Bernardes, sobrinho de Dona Dolores, famosa, muito conhecida aqui em Uberlândia, pelo legado que ela deixou para mim, para minha prima Antônia e para o resto da família, que ela foi uma pessoa muito comunicativa e nós tínhamos um propósito de montar um bloco de carnaval, mas só que antes nós montamos uma fanfarra, chamava Verde Te Quero Verde. Então nós acompanhava, naquele tempo, ia eu, ela, meus irmãos Belchor, então nós pegávamos os instrumentos, então nós ia no estádio, assim, incentivar o time do Uberlândia Esporte. Então, aí o que aconteceu depois desse projeto, ela me chamou e me fez um propósito. Falou, meu sobrinho, vamos montar um bloco de carnaval? Eu falei assim, o que a senhora fizer, eu tô junto com a senhora, então... Eu era o apoiante dela, dava muita opinião sobre algumas coisas. Então, eu falei assim, então a partir do próximo ano, nós vamos montar um bloco. Então, aí nós pôs o mesmo nome de Verde Quero Verde. Inclusive, isso daí, tinha um amigo nosso que jogou muitos anos no Uberlândia Esporte, famoso Noel. Então, nós fizemos um propósito, conversamos com ele, e ele falou que nós podíamos divulgar o legado dele. Então, aí inclusive, aí ainda estava pegando a questão de fazer a música. Então como minha tia tinha muito, sim, as composições, isso aqui, então aí ela fez uma música. Então nós estudou e deu certo. Aí inclusive até eu vou cantar um pedaço dela para lembrar. Verde que te quero, verde, verdão no meu coração. Bola pra lá, bola pra cá, verde que te quero, verde. Gira as baianas pra lá e pra cá. Verde, quero verde, na avenida vou cantar, vamos contar a história de José Eurípides da Costa, filho de Uberlândia, grande atleta do futebol, conhecido por Noel, grande Noel, um atleta de valor, iniciou na Ponte Preta, Botafogo, Vila Nova, ele exaltou São Luís
São Luís, Aracaju, 15 de novembro, Caldense e o Verdão. São times que compõem a sua história. Na vida nossa vida, gira baiano. Então foi essa música que me marcou demais, porque foi ela que fez. Então, inclusive, quando nós lançou essa música no bloco, foi a música mais famosa, assim, que deu troféu para nós. Então, é essas coisas que eu gosto de lembrar da minha tia. Então, aquela época que nós ia em Araguari, torcer, Berlândia, Uberaba, isso aqui. Então, é essas coisas que eu gosto de lembrar dela. Só coisas boas, coisas que nós fazíamos junto na época do Congo. Porque eu fui capitão muitos anos, então nós participava, viajava, Tupaciguara, Monte Alegre. Então, essas coisas que eu gosto de lembrar dela. Em vez de conta, assim, eles pensam que eu afastei do Congado, mas em vez de conta eu vou lá na porta da igreja e eu tô junto com eles, todo mundo unido, porque a Irmandade é uma coisa só. Então, meu legado é esse daí, que é a história que ela plantou, e então teve essa semente, que é o pessoal que ajudou ela, e ela ajudou com os conhecimentos que ela tinha, passou uma parte para mim, um pouco para a filha dela, que é a Antônia, e os netos que gostam de participar dessas coisas. Então é isso aí. Olá pessoal, meu nome é Marco Aurélio. Vim aqui contar um pouco do depoimento, um depoimento que passei com a dona Dolores, né? Uma das criadoras do bloco Verde Quero Verde. E através do presidente da União do Chatão, o finado Pai Negro, que nós conhecemos, e de lá para cá, eu e a dona Dolores sentamos, Marco, preciso que você desenvolva o meu enredo. Eu falei assim, Dolores, mas eu sou muito novo, só tenho 18 anos. Ela falou assim, não, mas você dá conta. Eu falei assim, vamos lá, né, dona Dolores? Aí ela me falou, Marco, eu quero falar o enredo do Uberlândia Esporte Clube. De lá para cá eu fui desenvolvendo, fizemos um tripé, fizemos fantasias, passamos a noite, que até nesse momento também estava fazendo o Carnaval da Garoça do Samba. Eu trabalhava de dia na Garoça e à noite com a dona Dolores, né? Era eu e ela. Ela descansava um pouquinho, eu descansava, ela ia, e nós ficávamos a noite inteira trabalhando. E ela sempre falava assim, Marco, eu gosto muito de você, você para mim é um filho, você para mim também é uma mãe, porque você me pôs nesse mundo também, está acreditando no meu trabalho. Aí ela falou assim, uma história que ela me contou assim, Marco, eu só vou voltar, vou continuar a desfilar na Garoça do Samba porque você está fazendo o carnaval lá. Eu gosto muito de sair na aula das baianas. De lá para cá, ela foi desfilando, nós fomos tricampeão lá, eu e ela juntos. Foi um momento muito gostoso. Ela sempre falou assim, esse ano vai dar nós de novo. Então vamos, Dolores, vamos ser campeão de novo. Aí, todos os anos, a partir depois desses momentos de carnaval, veio o Congado. Ela me convidou para fazer a bandeira, o estandarte, né, que é a bandeira que as meninas carregam na frente do Congado, fiz o estandarte para ela. E de lá para cá, vários anos eu venho fazendo também o estandarte do Congado dela, mesmo depois dela ter ido embora, né, ter deixado a gente. Mas a filha dela, Antônia, sempre está comigo, me chama, me convida, Marco, vamos lá fazer o estandarte, mamãe sempre acreditou, você que fazia. Então, assim, o nosso convívio era assim, era muito legal, era aquela pessoa muito cuidadora, muito amiga. E tinha assim um momentos assim da vida dela que ela falava assim, Marco, a vida não é tão fácil, mas a gente tem que acreditar nela. E a gente sempre acreditava. Então vamos, Dolores, já que você fala, então você para mim hoje é uma mãezona, então vamos acreditar nisso, né? E aí prosseguimos, sempre trabalhando junto, até o momento que ela nos deixou, mas deixou uma grande filha, que é a Antônia, que ainda continua acreditando no nosso trabalho. E caminhamos junto com o terno de Nossa Senhora do Rosário São Benedito. Então, falar de Dolores, de Dona Dolores, é trazer nas memórias, nas lembranças da gente, o tipo excepcional de pessoa que Dona Dolores foi.
principalmente para mim. O Jeremias, o brasileiro, como ela dizia, esse menino vai longe, mas o essencial é de a gente pensar quem era essa Dolores para a gente, né? O que é que ela representava? Eu sempre tive em Dolores aquela mulher, né, da década de 1990 que acreditava nos sonhos da gente. Eu penso que uma das grandes virtudes, né, dessas mulheres, né, que eu chamo de guardiãs, que elas também guardavam a gente, e no caso da Dona Dolores era essa natureza, essa capacidade de incentivar, né, e de acreditar que a gente poderia ir longe e insistir na questão do estudo, né? Eu lembro de uma vez ela me falar que, meu filho, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é ali, né? Porque a casa dela era próxima da Universidade Federal de Uberlândia. O seu lugar é ali. Isso foi na década de 1990 e eu nem pensava em universidade. Só fui voltar a estudar em 1999 para depois na universidade entrar em 2001. Então, esse olhar da Dolores, de pensar, de incentivar, de guardar, é o que eu sempre trouxe comigo como uma das, né, lembranças mais fortes dela na concepção de cidade, na concepção de Congada, de cultura afro-brasileira. De outro lado, né, a sua imensa capacidade de viver a diversidade cultural na cidade. A Dolores que é a congadeira, a Dolores que é a carnavalesca, né? A Dolores que é a mãe, né? A Dolores que guarda e cuida de todas as pessoas. E a Dolores também, é evidente, do futebol, né? Então, essa síntese da mulher, né? Da mulher moderna. Só que a mulher moderna que traz em si os elementos e as lembranças da tradição. Então, como um ponto de vista assim, né, de homenagem do Jeremias a essa mulher, o que eu quero reafirmar, trazer, é como na década de 1990, né, a Dona Dolores, que foi, né, como eu já disse, que foi uma das minhas guardiãs, né, preceptoras da história da Congada na cidade, Dona Dolores, Dona Badia e Dona Fátima. Né, essas mulheres eu rendo as minhas homenagens. Mas eu vou trazer aqui, né, num livro Congadas de Minas Gerais, que foi publicado em 2001, uma fala de Dona Dolores, né, que eu tinha conversado com ela em 1998, né? E ela vai dizer o seguinte: eu sinto um aperto no coração, uma felicidade imensa, tudo em volta parecendo luz. Quando o terno, ao sair do quartel todo brilhoso, vai para a rua preparando para o reinado. É tanto negro em volta nesse dia, que a gente sabe que vale a pena lutar por nossa cultura de raiz. Das coisas que mais me lembro, desde assim, pequenininha, quando eu vinha da roça com meu pai para ver a Congada, era dos capitães que seguravam aquele bastão. Grande, enfeitado. Aquilo era a força sobrenatural deles. A gente tinha até medo de chegar perto. Eles apareciam que nem africano antigo, com roupas coloridas e um monte de colar no pescoço. E depois eu aprendi que ali dentro do bastão eles escondiam os segredos de poder, coisas que os escravos usavam para recordar a vida livre, cheia de canto, de dança
e festança lá na África. Bem, com essa fala de Dona Dolores, eu quero encerrar então dizendo, né, que lá em 2001, a partir desse olhar de Dona Dolores, eu escrevi, né, em seguida a essa fala de Dolores, né, esse trecho aqui. Essa força de mulher que o masculino não quer ver está sempre representada no reinado de Uberlândia, ou dele participa decisivamente. Neste novo milênio, que nós estamos em 2001, iniciando um outro milênio, né? Neste novo milênio, as mulheres serão a existência da congada na cidade de Uberlândia, né? Então é isso, né? É isso que a gente vem dizer sobre Dona Dolores, junto com o marinheiro. Esse marinheiro vem, ele vem lá do meio do mar, desce na ponta da onda e no meio da praia começa a dançar. Retrata-se assim a origem dos marinheiros, que também a capa foi uma homenagem a esse descer na ponta da onda, né? E a partir da praia começar a dançar. Uma homenagem a Dona Dolores e o marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. Bem, e outra coisa, então, nesse sentido, também a humildade de Dona Dolores, a simplicidade de Dona Dolores, nunca foi para mim um sentido de submissão. As pessoas confundem simplicidade e humildade com submissão. E eu nunca esqueço, né, de ela me falar que com arrogância a gente não iria a lugar nenhum. E que a gente deveria, na nossa caminhada, no meu caso eu, com a minha trajetória, que eu deveria estar preparado para suportar, né, as arrogâncias que eu encontraria durante a minha trajetória de vida. E um poema, então, lá é um poema, né, que eu nunca esqueço, que eu sempre me lembro. Ele traz essa seguinte mensagem: senhores de engenho, senhores de alforria, mas livres seremos um dia. E há que servir, há que doar, mas, sobretudo, arrogâncias tolerar. Então, esse tolerar as arrogâncias, né, na visão de Dona Dolores, era saber, né, como caminhar suportando e atravessando, né, essas arrogâncias cotidianas que a gente enfrenta na vida enquanto negro, enquanto congadeiro, enquanto afro-brasileiro. É assim que vejo Dona Dolores até os dias de hoje. 90 anos de marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. Salve Maria, salve o Rosário. O meu nome é Gilmar Batista, sou cantor e compositor e também sou capitão de Congado, Moçambique, sou de Umbanda e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Maria Aparecida, mais conhecida como Dona Dolores. Para mim é um privilégio poder estar aqui falando de Dolores. Cheguei lá no Santa Mônica ainda menino, né, ainda jovem, e já no Congado há alguns anos, no samba também. Me lembro que um dia, quando fui participar do show do Pichinchinha, eu não tinha toca-disco em casa e eu fui tirar uma música na casa do Tineca, que é irmão de Dolores, né? E ali começou uma amizade, que
de um menino adolescente, sem pai, sem mãe, criado pelos tios, e que sempre que eu podia ali eu tinha um acolhimento. E com o passar dos anos, ali na rua, na Antiga 10, ali na Antiga 10, eu tive a oportunidade de ser convidado por Dona Dolores em um momento em que o marinheiro de Nossa Senhora do Rosário estava parado já há alguns anos, e ela vendo aquilo e a necessidade de não deixar aquela bandeira parada, ela convidou o capitão Enildo para fazer parte do marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. O capitão Enildo também me convidou, falou, olha, eu vou, mas quero que o Gilmar vá comigo. E na ocasião nós conversamos com o presidente Deni da Irmandade, com o capitão Siricoco, que eu era do Belém, e eu fui para o marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, para ajudar a Dona Dolores, a Antônia, Debraide, e o Neca, enfim, outros que eram de lá do Terno. Foi uma história bonita, né? Porque nós pudemos ali passar a ter um pertencimento como se fosse uma família. E é assim que eu vi a Dona Dolores. É assim que eu vi uma mulher que os sonhos dela, ela visionava para além da época em que nós vivíamos. Ela era uma mulher futurista, que enxergava bem além do que nós estávamos vivendo. Eu me lembro quando ela teve a iniciativa de fundar o Bloco Verde, que te quero verde, amante, apaixonada que ela era do Berlândia Esporte. Então ali a gente participou de toda essa trajetória, tanto com gado, enquanto bloco, enquanto escola de samba, mocidade independente que ensaiava ali também na Rua 10, na casa da Dona Caçula. Quando eu compus o primeiro samba enredo para a mocidade independente, ela foi uma das grandes incentivadoras, quando ela dizia, Gilmar, mas ficou bom demais. Na época eu açougueiro, né? Dividia meu tempo de açougue com cantoria, com os meus sambas, com com minhas composições. E fatos marcantes da vida da gente. Eu me lembro quando Dona Maria, mãe de Dolores, na ocasião que eu compus a minha música Maluco por Ela, a música começou a tocar no rádio e a música tocava, estava estourada, todo mundo cantando e ela ali sentada lá numa cadeira ouvia a rádio universitária, aí dizia, Dolores, chama o Gilmar. Eu cheguei lá um dia, ela falou para mim, meu filho, não canta essa música não. Você tá sofrendo demais, não canta essa música não. Gente, marcou na minha vida, porque ela sentiu que naquele momento aquilo que eu estava passando na música era muito verdade. Era verdade. E Dona Dolores, sempre que podia, ela me chamava para a gente trocar opiniões sobre o Congado, sobre o bloco, sobre a vida do dia a dia da comunidade negra. E a gente falar aqui de Dona Dolores é falar de uma mulher negra, que veio da periferia, que veio de um povo pobre, mas que tinha uma meta. Quando ela dizia para Antônia, você vai estudar, você vai ser professora. Ela falou para mim um dia e eu não me esqueci nunca. Eu dou minha última gota de suor, mas a meninona vai ser professora. Isso são coisas que marcam para a vida da gente. Então, hoje eu fico vendo a luta do povo negro, das mulheres negras, lutando por empoderamento da mulher negra, e eu vejo que essa luta, a Dona Maria Aparecida, a nossa Dolores, já fazia isso há anos. Desde quando ela morava lá no bairro Saraiva, junto com seu esposo, buscando lavagem para poder criar seus porcos, para poder comprar o pão de cada dia, para comprar os objetos para a filha estudar, porque ela tinha uma meta, a filha vai ser professora. Ela via que a necessidade de colocar o povo negro em
um patamar mais elevado dentro da sociedade. E ela queria começar essa luta pela sua filha e pelas pessoas que com ela convivia. Por isso, falar de Dolores, se for falar aqui, nós vamos ficar até 1 mês, 2 meses, é muita coisa boa para falar. Mas, para finalizar, o que eu tenho a dizer é o seguinte: gratidão. Gratidão pelo que eu aprendi com Dona Dolores, gratidão por saber que ela abriu as portas da casa dela para mim, enquanto adolescente, sem pai, sem mãe, criado com os tios, que muitas vezes queria colo para chorar, mas ela fazia um bife lá de fígado acebolado e falava, vem. São histórias que quando aquele cachimbo, quando ela acendia o cachimbo e dava umas 3 cachimbadas assim, ó, o axé vinha e vinha com força. A gente, todos que iam ali, saía dali com certeza revigorado, renovado e com a sua esperança e com a sua fé renovada. Falar de Dolores é falar de uma mulher negra, guerreira de Zumbi, guerreira de Dandara, guerreira de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a qual ela era muito devota e não tenho mais a dizer, somente gratidão, Maria Aparecida, a nossa Dolores. Ai, 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 oh, ai, 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 ai. Você sabe. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Butumbá, sua bênção, axé para todos. Gente, a gente está passando aqui para poder fazer um relato, um simples relato, sobre o que a gente passamos junto com a Dona Dolores, uma pessoa para mim que me fez eu ressurgir com uma coisa que eu já estava descrente. Que eu em 82 eu passei por uma situação no terno do Sainha. E é onde que eu tomei conta do terno do Sainha, das campanhas até o dia da festa. Quando chegou no dia da festa, um dos capitães, Eustáquio Marques e Zezé do Justino, simplesmente falou que eu não precisava de mim lá mais. Na segunda-feira da festa. Eu chateado com aquilo, arranquei minha farda e vim. Mas na certeza que eu falei, na hora que eu estava tirando minha farda, se eu não fundar um terno para mim, eu não vou dançar em terno de mais ninguém. Isso em 82. Aí vim embora para casa, meu pai danou comigo, fez eu voltar para terminar a festa. E eu já estava com sentido que eu não iria dançar mais conga enquanto eu não fundasse um terno de congado para mim. A Dona Dolores, sabendo disso, ela já estava em conversa já com o seu Denis, que Deus a tenha, já estava em conversa com ele já há um tempo para poder fazer a transição do marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, da rua Ipiranga, para o bairro Santa Mônica. Então ela pegou e me chamou e me fez o convite, se eu não queria ser o capitão, para poder estar na frente do marinheiro junto com ela. Aí eu falei, mais tarde, Dona Dolores, eu vou dar a resposta para a senhora. Quando foi à tarde, meu pai falou para mim, filho, você fez um compromisso com a Dolores, como é que você vai fazer? Eu peguei e fui lá e perguntei para ela, Dona Dolores, eu posso trazer um amigo meu para me ajudar aqui? Porque sem ele não vai ter jeito não, porque só eu sozinho. Falou, quem que é? Eu falei, o Gilmar Batista. Aí ela falou, pode, o Gilmarzinho pode, que ela já tinha costume com a gente, nós crescemos todo mundo aqui. Nós trouxemos o marinheiro para cá em 83, para o bairro Santa Mônica. Mas dessa história eu tiro o relato que eu estava decidido a não dançar mais congo. E ela me trouxe, me deu a confiança que eu poderia tomar conta de um outro terno, que ela viu eu tomando conta do terno de Sainha, e ela me deu essa satisfação de me reintegrar ao congado. Aí quando foi passando o tempo,
ela fundou o Verde que Te Quero Verde, já um bloco carnavalesco, onde eu também fiz parte da bateria, fazia parte como mestre da bateria. Nós ganhamos 2 troféus na João Naves de Ávila e foi um aprendizado muito grande. Uma coisa que eu não esqueço dela foi que eu dancei lá no Marinheiro, na minha volta, que eu já estava com o meu grupo fundado, já o Catupé Azul e Rosa. Ela falou para mim, filho, eu não quero, que ela tinha aquelas vasas brabas, né? Falou assim, eu não quero um capitão só para carregar bastão e um apito no pescoço. Falei, Dona Dolores, o que a senhora quer que faça? Não, porque você está vindo todo dia na campanha, mas tem uns capitão que não está vindo. Não vou citar nomes. Mas a Dona Antônia, a Nenenzinha sabe o que eu estou falando, né, Nenenzinha? Aí foi passando o tempo e com aquele conchavo e tudo. Aí eu falei, Dona Dolores, eu agradeço a senhora demais. Estava eu, minha família todinha dançando marinheiro. E eu vou voltar com o Catupé o ano que vem. Ah, você não vai fazer isso comigo não? Eu falei, não, Dona Dolores, porque agora eu vou passar a bola, porque os meus meninos estão crescendo e eles estão querendo voltar com o grupo. Foi onde nós voltamos com o Catupé Azul e Rosa em 2000. No primeiro dia de campanha nossa, eu lembro como se fosse agora, o Catupé saindo daqui, nós iríamos fazer uma campanha, o Catupé Azul e Rosa ia fazer uma campanha no bairro Tibério. Aquela escutou o batido da caixa, ela veio e me encontrou na esquina da minha casa, ela e a Coquinha, a Terezinha. Ela me deu um abraço tão bom, falou assim, vai com Deus, meu filho, essa é a nossa jornada. E se precisar de mim, eu estou para poder te ajudar. E a minha trajetória com ela foi muito grande, dentro do terno de marinheiro, lá dentro de São Gotardo. Eu parei de beber lá dentro, que foi o último dia que eu bebi, dia 10 de outubro de 97, né? Eu parei de beber. Então agradeço tudo ao terno de marinheiro. E muitas das coisas que acontecem, que a gente tem o desenvolto, que a gente pode fazer, é uma parceria muito grande. Sempre tive um marinheiro dentro do coração, que foi o segundo terno que eu dancei, depois do terno de sainha. E a gente vai carregando essas lembranças de marinheiro e Dona Dolores junto. Eu sou Jane Maria Silva, madrinha do Catupé Azul e Rosa, né, de Uberlândia. Hoje estamos aqui, né, vamos falar um pouquinho de uma pessoa muito querida entre a gente, que é a Dona Dolores, né. Vamos falar um pouco dela. E a minha trajetória com ela, não é pequena não, é bem longuinha. Eu conheci ela há muitos anos, convivi com ela um tempo bom. Aprendi muitas coisas com ela, inclusive quando antigamente não falava projeto, não sei se falava projeto, ela fez um projeto ali, ninguém nunca tinha feito, eu nunca tinha visto falar dentro da Congada de projeto. E ela comprou material para a gente fazer as aulas com ela, e a Aparecida, tinha umas mulheres que ficavam na rua, acabava suas obrigações, ficava na rua batendo papo. E ela reuniu essas mulheres para dar um curso. Na época era ponto cruz, vagonite e crochê. Cada um escolhia aquilo. Eu aprendi lá com a Aparecida e com ela o crochê, o vagonite e o ponto cruz. Inclusive o ponto cruz me encarrega até hoje. Tudo que eu faço, minhas lembrancinhas, tudo vai em ponto cruz. Que a gente aprendeu com ela. Ela pegou as crianças também para aprender a fazer a aula lá. Ela e a Aparecida, elas davam a aula com o dinheiro dela, não sei como era o recurso que ela conseguia, eu creio que era da aposentadoria dela que ela tirava para comprar o material para a gente aprender. Dava um lanchinho para a gente ainda, tinha tudo isso lá.
Aí depois veio uma legada, ela chamou também a gente para participar do carnaval. A gente chamou as crianças, as mães, para participar do bloco Verde, que te quero verde. Aí eu fui também. Ela veio, conversou comigo e um sábado na rua, ela, Jane, vamos me ajudar no bloco lá, vocês querem sair? Aí a meninada, tudo da rua, vamos sair. Aí, inclusive, no dia da gente sair, no dia do carnaval, né, no dia do bloco dela sair, eu cheguei atrasada, estava trabalhando e ela queria fantasia para sair no verde, quero verde. Aí eu corri na minha casa, peguei fantasia do Enildo, para poder vestir o pessoal para ir. A gente organizou e saiu lá para ajudar ela no bloco dela. E foi muito bom, foi muito prazeroso. Outras histórias que eu tenho dela também, que eu agradeço, porque não é novidade para ninguém. Meu grupo ficou afastado da igreja, da Irmandade, né, por um tempo. E eu fiquei procurando um lugar para minhas filhas dançar. E, inclusive, eu fui em 3 lugares. Eu fui na Dona Divina, eu fui na Dona Gessi, fui também na Dona Fátima. Cheguei lá, elas falaram para mim, minha filha, pegar as filhas do Enildo é complicado para dançar. Não é que a porta do Congado não esteja aberta com ela, mas naquela época elas achou complicado pegar as filhas do Enildo, porque elas ficou com medo do Enildo caçar confusão. Aí eu falei, não, gente, não vai não. Aí elas falou para mim, me deu uma lição de vida também, que foi que você volta para sua casa, pensa direitinho, não vai tirar suas filhas não. Isso que você está passando é um momento. Logo, logo isso vai passar e você vai ajudar seu marido. E eu falei para elas, eu não vou ajudar mais o Enildo mexer com o Congo. A Dona Gessi, a Dona Divina, as 3 me falaram a mesma coisa. Você vai passar esse momento e você vai ajudar assim seu marido botar o Congo na rua. Tá, eu vim embora pensando na vida, o que eu ia fazer. Aí as meninas, Jacira, Jaciara estava aqui e falou assim, mãe, vamos lá na Dona Dolores? E sabe, ela deixa nós sair lá, já que as outras não querem deixar a gente sair lá. Aí eu falei, uai, vamos. E também elas tinham coleguinha que dançava lá, todas as meninas da Natália, todas dançavam lá. Aí cheguei e bati na porta da Dona Dolores. Aí foi para ela, contei a história, ela também já sabia. Aí ela falou assim, Jane, para mim pegar as suas meninas para dançar aqui comigo, a porta está aberta para elas dançar. Mas você vai comprar uma briga comigo, com o Enildo? Aí eu falei, Dona Dolores, ele sabe que as filhas dele gostam de Congo, ele sabe que as meninas querem dançar. Aí ela falou, não, então pode vestir, vamos vestir as meninas. Aí a gente vestiu as meninas dançou lá, e logo a gente ia rezar os terços com ela, participava de tudo com ela, e ela sempre me apoiando, sempre me dando conselho. Nunca ela falava para mim desistir, ela sempre me dava um puxão de orelha. Você vai ajudar seu marido. Um dia ela ainda brincou comigo aqui, você só está emprestada aqui comigo, você vai seguir seu caminho. Aí assim foi, a gente dançou lá e o Enildo também participou lá, nesse ano que a gente estava afastado, o Enildo também participou, fomos todo mundo dançar lá. Aí eu tenho muita referência dela e eu gosto muito dela, foi muito, aprendi muito lá com ela, né? Aí eu falo que hoje a gente tornou o que a gente é hoje, através dela, as outras madrinhas também que eu citei aqui, que me puxou a orelha na época, eu tenho que agradecer elas também, gosto muito delas, porque se não fosse elas ter puxado a minha orelha, a gente não estava aqui hoje, tinha parado, né? A Dona Dolores fazia também festa de São João, vinha e chamava a gente para ir lá rezar, a gente ia, batia papo, ficava lá um tempão conversando sobre as coisas, tudo era uma aprendi muita coisa com ela, né? E assim vai. Eu tenho muita... Minha mãe sempre me falava muito bem dela, né? A educação que eu tive, ela conheceu
muito bem, né? E assim vai. Prazer, meu nome é Rodrigo Alves da Silva, sou capitão do Marinheiro Nossa Senhora do Rosário. Estou aqui hoje para poder falar um pouco da nossa amiga matriarca Dolores, Dona Dolores, eterna Dona Dolores. Bom, eu quero falar um pouco da minha trajetória ao lado dela, como eu a conheci, os ensinamentos dela, não só por um dia, mas para a minha vida toda. Dona Dolores era uma mulher família. Ela me ensinou muitas coisas. Eu conheci ela em 97 para 98, quando eu conheci a sobrinha neta dela. Ela me convidou para dançar no terno dela, dancei. Passado alguns anos, meu sogro não queria ser mais capitão, então ela deu o conselho dele me passar o bastão. Porque o certo é ficar em família. Como meus cunhados eram pequenos, ela pegou, resolveu falar para ele passar para mim. Uma pessoa muito boa, muito humilde, um coração enorme. Todas as pessoas que conheceu ela sabem como era a Dona Dolores. Nosso quartel era na 18. A gente pegamos muitas viagens, romaria. Então, assim, ela me ensinou como é ser um capitão, qual que é a função de um capitão, o que a gente tinha que falar, a hora de orar, sair com o terno, o retorno com o terno. Então, assim, tudo que ela me ensinou, eu levo para a vida. Agradeço muito os ensinamentos dela. O dia que eu mais chorei na minha vida, eu falo para todo mundo, foi saber que ela partiu e eu não estava aqui no momento para poder me despedir dela. Então, assim, é uma dor que eu levo para a vida toda. Mas a minha alegria maior é saber que, nesse momento que eu não estava aqui, ela foi a primeira pessoa a acreditar e confiar em mim. Então, assim como ela confiou eu como capitão do terno, eu agradeço por tudo que ela representou e representa até hoje para mim. Agradeço ao Jefferson, a Jaqueline, a filha dela, a Dona Antônia, e até hoje a família que acolheu não só a mim, como a minha família também. Então, muito obrigado, Dona Dolores. Esse terno representa a bandeira do Brasil. Meu nome é Carlos Fernando, neto da Dona Dolores, né? Engraçado, quando é para falar sobre a minha avó, não tem como não se emocionar. Pela essência que ela proporcionou para a nossa família. Hoje eu tenho uma enorme gratidão por ter conhecido minha avó, ter vivenciado esse período com ela aqui presente conosco, né? Sinto muita saudade. Engraçado. Sempre eu acordava, tinha aquele café da manhã. As pessoas, como falam, né? Um dos netos intocáveis da minha avó. Toda vez que eu chegava da escola, ela sempre estava ali no cantinho dela, conversando com a sua cachorra, a Luana. Aí se alguém mexia com a cachorra dela, porque ela é tranquila, mas não mexe com as cachorras e a família da Dona Dolores, não. E assim, toda vez que eu chegava da escola, ela sempre cantava uma música para mim, que era Macaco Simão, Macaco Chimpanzé, eita menino, feio, petitinho, barrigudo, dos olhos vermelhos. Então, assim, é uma música que eu lembro, minha avó sempre cantava para mim. E eu sei que lá em cima, ela tá muito feliz pela pessoa que eu estou me tornando. Então, hoje eu sou grato por tudo que ela vem proporcionou para a nossa família,
ainda mais para o nosso terno marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. Então, assim, eu guardo o nome da minha avó dentro do meu peito enquanto existia um marinheiro. Então, assim, gratidão. Eu sei que lá de cima a senhora está sempre nos apoiando, né? E uma essência que eu carrego, que eu aprendi com a minha avó, que é a família. Essencial de tudo, a família em primeiro lugar e nunca desistir de seus sonhos. For para fazer, faça. Com gratidão, sempre agradecendo e sempre estar apoiando a sua família. Então hoje eu sou grato por tudo. Fico feliz por estar gravando este depoimento, né, homenageando minha avó. Como chamava meu boi? Meu boi chamava saudade, saudade daqueles que já... Meu nome é Jaqueline, eu sou neta da Dona Dolores, né? Minha avó nos deixou muito ensinamento, muita sabedoria, né? Até hoje, né, ainda continua da forma espiritual nos auxiliando em tudo aquilo que a gente precisa. Era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Hoje, depois de tantos anos, depois do falecimento, muitos conselhos dela são bem atuais, né? Então ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, sempre prestativa com todos, sempre ali para auxiliar quem precisa, né? E isso nos tornou quem nós somos hoje, né? Que sempre foi uma matriarca da nossa família, muito competente, muito envolvida, brava quando necessário, mas muito amorosa também, amorosa e preocupada, né? Então, o que eu tenho é só agradecimento mesmo por tudo que a minha avó fez por mim, por tudo que ela deixou aqui para nós como aprendizado, para que possamos, né, para que a gente consiga ser o que somos hoje. Então é só muito agradecimento por tudo que ela fez por nós. E no livro do Jeremias brasileiro tem um trecho em que relata exatamente quem era a Dona Dolores, né? O autor Jeremias Brasileiros, do livro Ler Imagens, Contar Histórias. É um livro que tem uma foto em que o olhar da minha avó sempre diz muito, sempre disse muito do que ela pensava, do que ela queria, né? Às vezes ela não precisava nem usar palavras, que com o olhar a gente conseguia entender a mensagem que ela queria passar, né? Então é só agradecimento mesmo, só gratidão por tudo que ela fez e continua fazendo por nós. Dona Dolores era uma mulher moderna, não feminista no sentido conceitual contemporâneo, pois ela fazia da própria vida o seu jeito revolucionário de ser. Ela não está nos estudos e pesquisa acadêmica das mulheres feministas, pois Dona Dolores atuava em um campo de cultura que não era visto como relevante, mas ela estava lá. Diziam que as mulheres congadeiras, na maioria das vezes, eram apenas chefes de cozinha. Dona Dolores e muitas outras mulheres romperam com esse paradigma. Então era isso que a minha avó fazia, né? Ela estava sempre superando aquilo que os outros diziam que mulheres não poderiam fazer, né? Eu quero somente agradecer mesmo por tudo que você fez e nos deixou aqui. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô lá do céu. Olá, eu sou Jefferson Martins Davi, o neto mais velho de Dona Dolores. Falar da minha avó é fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil por estar falando de uma mulher de pulso firme, de uma mulher guerreira, de uma mulher de personalidade, de um enorme coração, e difícil pela saudade. Os anos passam, mas a saudade não passa.
E Dona Dolores era uma mulher amante do Uberlândia Esporte, amante da cultura, do carnaval, da congada, e eu herdei isso dela. Mulher essa que, para mim, foi um espelho, continua sendo um espelho. Fui criado por duas mulheres, minha avó Dolores e a minha mãe Antônia. Então são as duas mulheres que eu me espelho e que tudo que eu sou na minha vida eu devo a elas. Na congada eu me lembro bem que ela sempre foi muito acolhedora. Todos os anos, independente da dificuldade que a gente passava, quando as pessoas chegavam no quartel, tinha uma faixa, todos os anos ela fazia uma faixa de seja bem-vindo, uma faixa agradecendo todas as pessoas que faziam parte do Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário e todas as pessoas que eram simpatizantes, os acompanhantes. Então ela era muito acolhedora. Às vezes alguns dançadores moravam longe, ela cedia a casa, abria a casa para as pessoas ficarem lá durante o período da festa. E isso nós herdamos dela, né? Então nós fazemos, até hoje a gente faz isso no Marinheiro de Nossa Senhora do Rosário. A gente acolhe as pessoas, quem mora longe pode chegar, a gente cede um cantinho da casa para a pessoa ficar com a família. Então essa questão de acolher as pessoas, eu herdei, minha mãe, nós herdamos isso dela. Ela tinha um objetivo, que minha mãe estudasse. E eu passei um bom período da minha vida com ela, para minha mãe estudar. Então eu me lembro bem de todas as manhãs, sem falta, estava lá na mesa. Meu chamate, que eu sempre amei, tomo meu chamate até hoje. E meus 4, 5 pães, pão com margarina, que eu sempre gostei. E aquela dobradinha que ela fazia, aquele pé de frango. Então são coisas que não me saem da cabeça, são coisas que são inesquecíveis. Eu vou cantar agora um pedacinho de uma música uma das músicas que ela mais gostava de cantar quando o terno estava montado, quando a gente estava chegando. E a música é essa: quem gosta de ver, venha ver o marinheiro chegar. Quem gosta de ver, venha ver o marinheiro chegar. Ele chega com muita fé e esperança, amor a Nossa Senhora. Ele chega com muita fé e esperança, amor a Nossa Senhora. E essa fé que ela sempre nos passou, essa fé, essa esperança, que toda dificuldade que a gente passar, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Nosso Senhor Jesus Cristo, coloca na nossa vida para a gente fortalecer. Enquanto eu tiver vida, eu vou carregar e honrar o legado que ela nos deixou. E continuo te amando, sempre te amei, continuo te amando cada dia mais. É isso. Vai lá, menino, mostra o que a avó ensinou. Mostra que arrancaram a planta, mas a semente brotou. E se for bem cultivada. Olá, eu sou Antônia Aparecida Rosa. Eu sou a única filha da Dona Dolores, a Dona Maria Aparecida Martins. E aí, então eu sou uma pessoa que me considero, acima de tudo, privilegiada. E falar da Dona Dolores é falar da minha própria vida, né? Foi ela que me deu a vida, ela que me deu a luz, né? E a gente tem descoberto a cada dia a importância
a cada dia mais a importância da pessoa que te dá a luz, ou seja, que te traz a vida. E a Dona Dolores foi quem me trouxe a vida, quem me deu a vida, quem me ensinou a ser a mulher que eu sou. Além da luz, né, de ter me dado a luz, e não foi só no momento do nascimento, mas a luz para caminhar, a luz para entender a importância da vida, a importância de viver. Então é a mulher que me ensinou a andar, me ensinou a caminhar, me ensinou a falar, me ensinou, então, dignidade. Então a Dona Dolores sempre foi na minha vida a referência. A falta que eu sinto dela, né, depois desses 14 anos, quase 15 anos de sua partida, é exatamente por isso, porque ela sempre foi a luz do meu caminho, sempre me mostrou a direção, porque a Dona Dolores, uma pessoa, Dona Dolores, a minha mãe, sempre foi uma pessoa que não parou no tempo, não desistia do que ela tinha como foco de fazer. Então, né? Um outro fator de grande aprendizagem minha com minha mãe é a questão do compromisso. E aí, nesses compromissos, assim, as grandes referências que eu tenho, né, na minha vida dessas relações, que nesse processo nessa caminhada com minha mãe, algumas referências também muito importantes, que é a educação. A educação e cultura, que são os focos de minha vida, foram focos aprendidos com a minha mãe. Né? A Dona Dolores nunca quis que eu fizesse que eu caminhasse por outro caminho que não tivesse como referência a educação. E esse foi o melhor caminho que eu pude aprender com ela. Então, uma das frases que existem por aí, mas que ela sempre repetia para mim, que eu precisava muito de estar envolvida com a educação, de não desistir do processo educacional, porque a educação, ela falava muito isso, a gente, enquanto negro, com a nossa luta pela vida, para as nossas conquistas, nos tiraram muita coisa e nos tiram. Mas a educação que a gente consegue, a aprendizagem através da educação, ninguém consegue tirar da gente. Então, assim, essa foi uma outra grande aprendizagem que a minha mãe me passou. E a questão da cultura, né? A cultura, assim, a valorização da cultura afro, a valorização do povo negro. Mesmo sem ela utilizar esse termo, mas ela trabalhou, eu estive do lado da minha mãe durante toda a sua história, percebendo a valorização, a importância da valorização da cultura afro-brasileira através do congado, principalmente através do congado. Né? Nós somos responsáveis, nossa família assumiu com a Dona Dolores, no meados dos anos 80, a responsabilidade de coordenar o marinheiro de Nossa Senhora do Rosário, e a cada dia mais eu fui entendendo a importância da resistência através da representação cultural. Então, a educação, cultura, são focos, são frentes de vida que também eu aprendi com minha mãe, né? Que a gente caminha através da educação e que a gente resiste através da cultura. E não poderia deixar de dizer também do que eu aprendi com Dona Dolores da questão da família. Então, às vezes, a gente é até meio enfático e até meio insistente com algumas concepções, porque essa é uma aprendizagem também que eu tive com Dona Dolores. A família em primeiro lugar, né? Aqui na Terra. Lógico que acima da família, ela sempre dizia, acima da família da gente é só Deus. Então, a família que a gente tem precisa de ser valorizada. Então, tudo que a gente pode fazer pela família, a gente deve fazer.
Então, deixo aqui minha gratidão à Dona Dolores por tudo que ela é, né? Por tudo que eu sou, porque eu só sou porque eu sou uma referência, uma parte das células da história da Dona Dolores. Obrigado. São flores e flores, orelha tá caindo flores, saudade da matriarca, salve Dona Dolores.